Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Valores Essenciais, onde a gente vem compartilhando ideias e experiências de vida pessoal, profissional, para que a gente possa entender um pouco mais de como a gente pode se posicionar na vida e carreira. Eu sou Matheus Hermann, estou aqui mais uma vez com a minha colega Fabiola Davis e temos nossa convidada. Boa noite, então, pessoal. E hoje, então, nós temos conosco a Fernanda Halter e eu vou deixar ela se apresentar, uma queridona, uma profissional espetacular, que nós já temos os dois o prazer de conhecê-la e de compartilhar alguns projetos. E aí, Fê, já vou te chamar de Fê de chegada. Perfeito. Fica super à vontade e a ideia é que a gente possa, nesse momento, te conhecer. Então, te apresenta para o público quem é a Fernanda, conta um pouquinho de ti e a tua formação, a tua atuação nesse primeiro momento, assim, daí a gente entra na conversa. Perfeito. Gente, muito legal estar aqui. O trabalho fica mais gostoso quando a gente trabalha com parceiros, com amigos, né? Então, é gratificante poder estar aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Halter, sou diretora da Village Marcas e Patentes, que é uma empresa de propriedade intelectual. Eu atuo na Village há 15 anos, né? Já debutei esse ano na Village. Eu sou formada, minha base é na administração e depois sempre me especializei na propriedade intelectual mesmo, né? Tenho MBA em propriedade intelectual e também um mestrado na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Sou casada, sou mãe, tenho pets e daí é aquilo que é a vida normal da maioria das pessoas. Bastante coisa, né? Querendo ou não, a gente sempre fala a vida normal das pessoas, né? E Ela empacotou bem simples, assim. Bem simples, assim. A gente pega, assim, um recorte, né? Só do resumo que ela fez, né? A vida normal da maioria das pessoas, pouca coisa que faz na vida e carreira. Mas acredito que esse é um dos pontos assim, que trouxeram, né? A gente tá aqui hoje para esse bate-papo. A Fê já entregou ali, né, os 15 anos de Village, então, né, nem vou fazer conta há quantos anos a gente se conhece, então tem bastante... A gente vai pular essa etapa. Bastante tempo, bastante cancha. E o ponto de a gente estar nesse bate-papo de hoje é justamente entender o quanto, ao longo dos anos, a gente vai conciliando a cada fase da vida, né, mais e menos, vida profissional, vida pessoal. Hoje, né, todos na mesa... né, tem filhos, filhas, então o ponto de equilíbrio, né, que a gente vai buscando na nossa vida e carreira, e entender também o quanto a gente pode, de fato, se posicionar a partir dos nossos princípios, as coisas que a gente realmente acredita e não sempre ficar olhando para o mercado e se adaptando e se ajustando e pegando de bate-pronto, assim, né, a visão de carreira da Fê. 15 anos na mesma empresa, né? Tu é uma jovem profissional, uma profissional jovem, mas tu já tem mais de uma década na mesma empresa, né? O que tu acredita, em termos gerais, assim, que foi te motivando e te mantendo focada e animada? Porque vem aquela velha história, o pessoal brinca muito, né? E antes de te passar a palavra, brinca-se muito. Descobre o que tu gosta de fazer e não vai precisar trabalhar um dia só na vida. Na verdade, tu vai precisar trabalhar muito, só vai ser um pouquinho mais divertido, leve, se tu gostar do que faz. Se tu fizer só por dinheiro, vai ser muito mais cansativo, muito mais pesado. Né? E aí o ponto de vista, Fê, da tua vida e carreira, assim, né? Colocando família, marido, filha, a motivação, o dia a dia. E só complementando ali, né? E não é porque a gente ama o que faz, que a gente gosta, que o trabalho sempre é leve. Não, às vezes pesa também, né? Mas para contextualizar, então, eu vou contar uma história longa, curta, né? Não vou contar 15 anos de história aqui. Mas a Village, eu sempre falo isso, porque a Village sempre me desafiou, né? Desde o do primeiro dia de treinamento. Porque eu iniciei na Village, eu tinha 18 anos, eu era bem jovem. Então, os 15 anos é que eu era jovem, tá? Então, eu iniciei e a Village estava abrindo, então, a regional no Rio Grande do Sul. E eu entrei para fazer a parte administrativa da empresa. A matriz é em São Paulo, então eles me convidaram para fazer um treinamento lá. De pronto, eu disse, vou. Só que eu nunca tinha saído do estado sozinha, eu nunca tinha andado de avião, eu tinha recém feito 18 anos. Eu só disse que eu ia. Como eu ia, o que eu ia fazer, eu não sabia, né? Então, eu fui. Passei 15 dias lá em treinamento.
Voltei, fiquei um final de semana em casa, depois voltei para Campinas e começamos a atuar aqui, né? Então, eu trabalhei ali uns 3, 4 anos na parte administrativa e depois eu fui convidada para ir para o comercial. Então, ali eu me identifiquei, né? Porque a gente tem que ter motivação. Para mim, aquilo de ficar no escritório, fechado, o dia inteiro, não casava mais com a minha personalidade. Então, fui para a área externa, né? E comecei a fazer atendimentos e isso foi evoluindo cada vez mais, né? Teve um momento que eu pensei que já tinha saturado. Eu já estava... Sim. Né? E aí, o que eu faço? Não tinha mais aquele desejo, né? Aí a gente se desafiou novamente. Fizemos um trabalho, inclusive... É verdade. Para se posicionar, né? Então, que cliente eu quero atender? Como que eu vou atender? Então, mais uma vez, houve esse desafio. E daí, com o passar dos anos, então, eu fui convidada a me tornar diretora da empresa, né? Então, a Village sempre me desafiou da parte, desde sair do aconchego do lar, nova, até fazer uma coisa que eu não sabia nem o que era, marcas e patentes, né? Para mim, fazer essa parte administrativa, depois ir para o comercial, depois, né, me tornar, então, diretora de uma regional, onde eu tenho uma equipe para liderar. Então, sempre o desafio me motiva. Provocações, né? Curiosidades. Exatamente. Isso te movimenta. Me movimenta, com certeza. Então, para mim, essa questão do desafio é sempre algo que me motiva. Eu tenho que sentir adrenalina nas coisas que eu estou fazendo, tenho que dar aquele friozinho na barriga. Quando isso para de dar, eu tenho que fazer uma movimentação, alguma coisa para voltar e seguir. É muito legal ter essa percepção, né? Isso basicamente é o quanto a pessoa se conhece e busca se autodesenvolver, né? O processo que a Fê trouxe, né? A gente fez essa visão, né, de processo de transição de carreira, de posicionamento. E me recordo muito essa percepção, né, do desafio. Tipo, eu quero desafio, eu quero novos voos e o processo da identificação daí. Vai voar para onde? Vai voar mais alto dentro da empresa ou vai voar para fora da empresa? E aí também fica a visão da própria Village, né? O quanto soube acolher, entender e aí sim de modelos de gestão que são tão diversos no mundo corporativo, mas de possibilitar o crescimento, né? Exatamente. Porque quando tu tem gestão é um grande desafio, porque quando tu tem um profissional, um colaborador que tem muito potencial, é um desafio. E quando tu tem um colaborador que tem pouca atitude, baixo potencial, é um desafio. E aí as empresas têm que sempre escolher, né? Qual é o teu desafio? Porque a pessoa que quer crescer, quer se desenvolver, pro gestor, pro líder, num primeiro momento é muito legal. Só que chega numa hora que a pessoa tem que continuar criando novos desafios, né? E aí no relato da Fê foi muito legal a parte da expansão, até ser sócia, né? Então, diretora regional, plantar para colher. E acredito que daí nessa reflexão que a gente pega mais um gancho, né? O quanto o teu resultado é muito legal, tu é uma jovem executiva, mas tu tá há 15 anos na empresa. E o desafio do mercado de trabalho, eu quero entrar no primeiro ano, ser promovido no segundo e virar diretor no final do segundo ano. Toda regra tem exceção, mas via de regra... Tudo se constrói, né? E o É um quanto, processo. E o quanto dessa jornada toda exigiu autoconhecimento por parte de ti como pessoa e profissional, né? Porque no momento que tu chega numa fase que tu entende que tu não está mais desafiada, que aquele momento ou condição te deixou confortável, que tu não te sente motivada, exige autoconhecimento para buscar um movimento de desenvolvimento, porque senão tu fica estacionado ali e o comportamento natural do ser humano é reclamar, né? Se queixar. Então, olhando assim de fora, eu conhecia um pouquinho a história já, mas não com tantos detalhes, o quanto foi necessário autoconhecimento, atitude e comunicação, porque aí também isso tudo dentro de uma empresa que tivesse um modelo de gestão fechado, que não desse esse espaço, né, de crescimento, porque também essa fala que tu trouxe, né, Matheus, de que tem pessoas que querem crescer e que é bom pro líder, mas não é toda empresa que vê assim. Exatamente. Né? Porque por vezes não tem plano de carreira, não tem para onde crescer, e a gente fala muito, né, daí a pessoa cresce para fora, né, acaba indo para outras empresas. E que bom que tu conseguiu trazer o teu crescimento, né, e aproveitar o teu autoconhecimento para buscar desenvolvimento e dentro da empresa ter oportunidades, né? E quem tem jornadas longas, eu tive uma primeira jornada assim, é gostoso, né? Porque na verdade tu
participa da história da empresa e a gente se sente muito realmente parte, né? E dentro desse contexto, Fê, a gente quer também dividir com o público um pouquinho o que a Village faz, e a gente sabe que hoje em dia algumas pessoas ainda trazem muito, né? Por que eu preciso registrar minha marca? O que tem de importância nisso, né? Com todo esse mundo de inovação e tecnologia, e aí a gente quer entender um pouquinho de ti, se tu pode contar para nós o porquê é importante, né, registrar a marca. Claro, com certeza. A marca, assim como qualquer meio de proteção da propriedade intelectual, né, é um patrimônio, é um ativo que a empresa tem. E eu sempre trago o exemplo, imagina se amanhã tu tivesse que trocar o teu nome. O teu nome. Tu não é mais Fabíola, tu não é mais Matheus. Isso é pesado, né? Sim. E isso acontece com os negócios que não registram a sua marca. Então, tu tá trabalhando lá há 10 anos, 15 anos com uma marca, já tá consolidado no mercado, já tem rede social, já tem tudo, né? Imagina receber uma notificação que a partir de 24 horas tu não pode mais usar aquele nome, né? O que o registro te traz? A segurança jurídica de que isso não vai acontecer. A partir do registro, tem a exclusividade em território nacional daquele nome. Então, a marca é tua, no teu país, no teu ramo de atividade, e ninguém vai te tirar ela, né? Então, é isso que a gente faz. A gente traz essa segurança, né, para o cliente, para ele ficar focado no seu negócio, sem se preocupar. Exatamente. Sem se preocupar em ter que reinvestir em marketing, reinvestir em fachada, enfim, em tudo que tem por esse motivo, né? Que às vezes a pessoa quer dar uma cara nova, dar uma repaginada e tá tudo certo. Agora, se tu não tá esperando isso, é bem complicado. Bem complicado. O desafio, né, da gente conseguir acompanhar as diversas ferramentas de tecnologia, se proteger para isso, porque há uns poucos anos atrás, né, era muito mais lento o desenvolvimento das tecnologias. E aí vem essa parte que a gente questiona muito, né? E para a parte de software, e para a parte de sistema, mas o sistema é meu ou o sistema é da ferramenta que desenvolveu? Porque, em linhas gerais, né, um sistema cria o outro sistema, né? E isso mesmo antes da IA, né? Tu utiliza muitos códigos, mas o código fonte, o código original é de quem? E isso eu acho que é uma grande discussão que a gente traz para a mesa agora, que eu já tive a oportunidade de estar em diversas mesas com a Fernanda, debatendo a questão de registros e olhando de fora mesmo para a gente que está mais acostumado com o mercado corporativo, na parte de consultorias, mentorias, tem uma hora que tu para e pensa, mas está protegido aqui, mas não está protegido lá. E isso eu acho muito relevante trazer para a mesa. Acredito que daí sim, né, a visão global que a Village oferece na parte de proteção e, por assim dizer, assistência, né? Que eu acho que isso é legal de entender, porque muitas janelinhas que a tecnologia deixa aberta a princípio, né? Com certeza. A gente fala sempre marca que é sempre o carro-chefe, né? É o que é mais comum, que o pessoal conhece mais. Mas a gente atua em todos os segmentos da propriedade intelectual, com a proteção de patentes, quando a pessoa desenvolve um produto, com direito autoral, né? Que aí eu tenho a questão dos softwares, das telas dos softwares. A gente trabalha também com o registro do software em si, que protege o código-fonte, né? Então, é bem abrangente os serviços, desenhos industriais. E quando tu começou a falar, Matheus, eu já de cara pensei, né? Falando em software, e agora a gente está falando de proteção de produtos criados com IA, né? E a gente fala isso no Brasil, que tem uma legislação de 1996, né? Que nessa legislação já dizia que programas de computador em si não são passíveis de patente. Então, tudo é muito novo ainda, né? Aqui pra gente tá tudo muito em discussão. Provavelmente vai ter que ter alguma mudança, enfim, na lei para adequar esse cenário, né? E tudo é muito claro em questão de contratos, né? Eu desenvolvi um software, mas eu estava sendo pago pela empresa para desenvolver, né? Então, eu apareço como autor, mas a titularidade não é minha, é da empresa. Então, são coisas que o profissional, a empresa que está contratando, né, alguém para desenvolver algo, tem que tomar esse cuidado antes, né? Então, esclarecer tudo muito bem em contrato, depois nos registros também. Para não ficar em dúvida. Exatamente. Exatamente. Assim, o combinado não sai caro, né? Sim, eu sempre digo. Combinado não sai caro. Sai caro.
E dentro desse cenário, na tua atuação dentro da Village, assim, como tu te identifica? Hoje tu tem um time, tu tem pessoas que tu faz gestão, como é para ti a condução dessas pessoas, né? E o como tu consegue trazer a tua motivação, a tua alegria, o teu brilho nos olhos, né? Que a gente entende, assim, que por estar 15 anos e nessa evolução toda, tu veste a camiseta da empresa, né? Isso, Fernanda Village, a gente consegue fazer essa conexão, né? E como tu traz isso pro teu time hoje, Fê? Eu acho, assim, acho não, quando a gente acha, a gente não tem dúvida, né? Eu creio que muito disso é em função do nosso gestor. A Village tem um gestor que ele é sensacional, o nosso CEO. Então, ele tem um tipo de liderança e todos os outros diretores acabam seguindo aquele tipo de liderança. E se não fosse por isso, eu não teria ficado também 15 anos, né? Então, a gente trabalha muito a questão da cultura da empresa, que acaba sendo a cultura dos profissionais. A questão da ética, da honestidade, do comprometimento. Se a Village fosse uma empresa que não fosse ética, que, enfim, fizesse aquelas ameaças que a gente sabe que tem, nunca que eu ia estar trabalhando lá, ainda mais por tanto tempo. Então, esse modelo vem de cima, só que é um de cima que é muito horizontal, assim, a gente não... Participativo. Exatamente. Então, eu tento trazer para a minha equipe que eu tenho hoje essa gestão que eu tive quando eu iniciei, né? Então, é isso, o acolher, o entender, o mostrar como faz, né? O caminho, que às vezes tem caminhos que seriam mais rápidos, né? Se a gente fizesse os atalhos, né? Fizesse um tom de abordagem diferente, talvez para algumas coisas seria mais rápido, de ter retorno até financeiro, né? Mas não é assim que a gente trabalha, então é isso que eu tento passar. E nesse ponto a gente pode validar, né, que a HRN está há mais de 14 anos no mercado, então a gente atua, né, em registros de marca com a Village todo esse tempo. E dentro do contexto, a gente vai pegando assim, a gente não sabe como é que as pessoas assistem os episódios, né? Mas pegando o gancho, então a HRN nasceu como uma agência de publicidade e propaganda. E daí sim, tu precisa muito na parte de registro de marcas. Com o passar dos anos, a gente pivotou para a parte de consultoria, né? E hoje a gente opera ainda como HRN Company na parte do posicionamento pessoal, CPF à frente, de fato, da companhia, da empresa. E nessa parte de registro de marcas, publicidade, propaganda, software, tecnologia como um todo se usa muito, né? E realmente até conhecer, né, a Fernanda, conhecer a Village, a gente tu não para muito isso falando, né? Então, há mais de 14 anos atrás, o quanto a tecnologia muda nesse período. Sim. E falando agora na visão de agência, muito preocupado em fazer, em construir. E é o que o cliente precisa a curto prazo. E daí vem a visão da Village, que eu acho que é de muito longo prazo, e a visão, sim, do CEO, né, da empresa. O quanto ele conseguiu fazer uma curva de crescimento da empresa nesses 15 anos, só, entre aspas, né, nesses 15 anos que a Fernanda está lá, né, que tu pegou os últimos 15 anos da Village. A Village em si tem mais tempo de mercado. E essa cultura corporativa, que eu acredito que é o que a gente vem buscando cada vez mais nos nossos bate-papos, nos nossos episódios, de mostrar o que seriam os valores e a essência de cada empresa, e aí sim conectar os princípios e valores, né? Não tem como tu tá num negócio, que é o que a Fê trouxe agora, se não combina, né? Tu só tá 15 anos porque tu tem uma compatibilidade muito boa com o CEO. E aí sim, o CPF vai em reação em cadeia modificando. E isso no mercado corporativo a gente vê muito acontecer quando muda o CEO. A empresa continua sendo muito boa, mas pouco a pouco, quando muda muito radicalmente a vertente de pensamento crítico do CEO, a empresa pouco a pouco vai mudando até se tornar outra empresa. Porque muda os valores, que é o que a gente vem debatendo, né? Modelo de gestão, valores, né? Comportamentos, né? A forma de agir, né? Exato. A gestão participativa ou não, isso interfere na escolha de quem fica, né? O meu valor, o teu valor conectado com a empresa me causa engajamento, né? E se não existe isso, naturalmente, né, a gente vai afastando ou selecionando, né? Eu costumo usar esse termo mais, né? Selecionando quem vai ficar com aquele time ali, né? Isso é natural acontecer.
E dentro desse aspecto, tu citou alguns valores da empresa, né, e que tu te conecta. O que que a Fernanda acha, né, e entende, acha não, e entende que é o valor principal, um ponto que tu gostaria de destacar como essencial, que fez o teu crescimento dentro da empresa? Acho que é humildade. Assim, e não é para ficar bonitinho no vídeo, né? Não é isso. Não é resposta combinada. Exato. Mas é porque, assim, eu tô há 15 anos, a Village tem 39. Tem um diretor com 38 anos de casa. 35. Então, tem essa cultura e todo mundo começou do mesmo jeito. Né? Então, por isso que eu trago, assim, a humildade de entrar num mercado novo, sem saber, e dizer assim, eu sou assim, eu não sei, tu pode me ajudar a aprender, a gente pode aprender junto, ou eu vou buscar aprender. Então, assim, é essa visão que eu tenho. Entrei sem saber, aprendi, tive a humildade de, quando fui convidada para o comercial, tive que me aprimorar, entendi quando não estava mais bom para mim, né? Tive a humildade de chamar, de pedir ajuda e dizer, não está bom para mim nesse momento. O que a gente pode fazer para isso melhorar? Então, eu acho que sim, é a humildade de saber o que tu tem o conhecimento, que tu pode buscar e pedir ajuda sempre que preciso, sabe? Eu penso que isso é muito importante. Transparência, né? O quanto a transparência gera valor. Porque tu cria uma reciprocidade de, ok, eu posso confiar na Fernanda. Porque ela está sendo transparente comigo e está reconhecendo os pontos fortes e os fracos. Eu disse, não sei, tu pode me ajudar ou eu vou ter que aprender com alguém. E, de novo, né, o comportamental. Insegurança gera aquela proteção, né? Eu vou fingir que sei, que é gatilho de sobrevivência. Mas a gente sabe que é um gatilho de sobrevivência de curto prazo. Curto prazo. Não vai longe, Não né? vai por muito tempo. E esse ponto, acho que daí vem a pesar da pouca idade que tu sempre teve na visão de futuro, né? No relato que tu traz para nós hoje, né? Na entrevista. Quando tu entrou na Village, a empresa já tinha alguns anos de mercado e tu posse por aqui, posse por ali, foi batendo os valores e tu foi tendo esse movimento de crescimento. Independente de tu ficar 15 anos ou não, né? Hoje tu sabe que tu já está há 15 anos na empresa. Mas acho que essa identidade que conecta de novo com o tipo de serviço que cada um de nós presta e não com a empresa que a gente trabalha. Porque isso tem a ver com a pessoa, com o CPF e não com o CNPJ. Que é o que a gente percebe muito no mercado de trabalho. As pessoas trocam de CNPJ, trocam de empresa e continuam com as portas abertas. Porque, de fato, estava comprando da Fernanda, da Fabiola, do Matheus. Tu tem uma relação direta com o mercado, com as pessoas. Mais uma vez, a gente precisa lembrar, né, que o ser humano tem essa capacidade de relacionamento. E ao longo desses anos, e não por acaso estamos aqui hoje nesse bate-papo, o desafio do network, né? E o quanto a gente consegue possibilitar novas oportunidades e criando novos serviços, muitas vezes, justamente por fazer o algo a mais, sem entender se aquilo vai ter a ver com o mercado futuro, novo projeto, nova oportunidade ou não. Mas fazer porque transparência, sinceridade, tem a ver com, de novo, né, o princípio de cada um. Essa correlação, e trago para nossa mesa de bate-papo, o quanto tu vem olhando a expansão, né, da Village, de mercados, e hoje, já num papel, né, de diretora, tu passou por todas as etapas na empresa, como tu tá olhando o mercado de trabalho e os desafios, né, com gestão e tecnologia, basicamente, ao mesmo tempo, né? A gente vê cada vez mais a velocidade da IA e, de certa forma, o ser humano mais, vamos lá, acomodado, né, com respostas prontas. Eu não sei, assim, se é um problema de geração e não quero colocar todo mundo no mesmo Perfeito. saco, né? Porque é questão de perfil, mas a gente observa, que nem tu comentou, Matheus, hoje em dia as pessoas querem entrar hoje, amanhã tá com um salário 3 vezes maior, e daí trabalhar 3 dias de home office, as pessoas querem muitas vantagens e oferecem muito pouco.
né? De novo, não sei se é questão de geração hoje em dia, mas a gente está com uma vaga aberta para contratação e tá difícil de contratar, né? E quando eu converso com alguns clientes, o cenário é o mesmo. Olha, a gente está com vaga e tá difícil. Principalmente se é uma vaga mais operacional também, a mão de obra, a questão mais bruta, né? Também é difícil, porque as pessoas acham tudo difícil, né? Que as remunerações são baixas. E não é uma redundância, né? As Não. pessoas têm uma tendência atual, e acredito que nesse ponto, fazendo um recorte, não tem a ver só com a idade da pessoa, né? Tem a ver com o tipo de mundo que a gente tá, porque a gente tá no momento com muitas facilidades tecnológicas. Então, independente da geração, tu fica mais cômodo. E aí tu pega, acho que um ponto de um extremo jovem que tá com muitas curiosidades e se puxa no sentido de vou fazer diferente. Mas tu tem uma massa muito grande de pessoas que estão, tipo, não, se eu fizer um pouquinho melhor que o mínimo, eu vou me dar bem. E daí a gente vê que a tecnologia vem mostrando que não, né? Tem muitas ferramentas que privam isso. E cargos, assim, mais de confiança, gente que precisa mais de gestão, de pensar, também é difícil de contratar, porque quem está preparado está empregado. Né? A gente vê muito isso. Porque tem coisas que a IA não entrega. A IA Muitas entrega coisas. textos prontos, né? A gente pode até pensar que ela está pensando para a gente. Mas não, ela não consegue entregar isso que a gente está tendo aqui agora, né? Ela não consegue entregar esse sentimento, ela não consegue entregar... Vivência, experiência, né? Exatamente. Ela traz conteúdo com base em algo, né? E se tu não tiver crivo e emoção e ação para colocar junto, Exatamente. a gente não tem a entrega do todo. Mas tu estava falando um pouquinho, Fê, sobre a dificuldade de contratação, né? E de colocar pessoas no mercado dentro da empresa, né? E hoje vocês têm uma linha toda operacional, tática, estratégica de contratação, e vocês têm processo seletivo. Como é a organização da empresa nesse sentido? Na Village, a gente tem muitos escritórios, né? Que trabalham o marido, a esposa e o filho. No administrativo tem muito isso. Então, sempre tem, assim, essa questão familiar, né? Hoje, a gente já fez contratações por empresas de recrutamento, né? E, às vezes, posts direto no LinkedIn, que as pessoas mandam o currículo, às vezes até por uma indicação. Então, passa por uma primeira análise, né, desse currículo, ver se se enquadra com o que a gente tá pensando. Tem uma primeira entrevista, né, ou com o CEO ou com a nossa diretora jurídica, uma conversa mais básica para entender as pretensões, e depois a gente encaminha para um psicólogo fazer a análise, né. Normalmente é esse o ciclo, passa por umas três pessoas, né, para que analisam antes de ter essa contratação mesmo. E hoje vocês têm, por realidade, assim como você e outros profissionais de mais tempo de casa, um grupo de mais tempo de casa? De colaboradores? Olha, eu acho que mais de 50... A Village tem mais de 100 profissionais. Uns 20 já estão há mais de 20 anos. Porque isso não tem muito cultura, né? Essa é a minha curiosidade. É. Porque a gente entende, assim, que assim como você, né, que tá há tempo na casa, a gente consegue dar manutenção para a cultura de forma mais evidente, né? Porque daí os valores da empresa conectam. E a pergunta, assim, que eu ia fazer junto com isso, eu fiz perguntas de curiosa mesmo, né? Porque a gente entende que quando tem uma cultura mais viva, esses novos colaboradores, independente da geração, do perfil, a gente consegue trazer eles para dentro da cultura com mais facilidade, né? Foi essa a minha curiosidade. E falando um pouquinho de clientes, né? E da vivência tua com os clientes, provavelmente tu tem vários casos para nos contar, né? De clientes que começaram pequenininho e cresceram e foram evoluindo. Como é essa participação aí com o crescimento das empresas, né? E se tu quiser contar um case para nós aí de uma empresa que começou pequenininha, com registro de marca e cresceu e que hoje faz parte ainda, né, dos teus clientes. Sim, perfeito. A marca, ela tem validade de 10 anos, né? Então, eu já recolhi prorrogação de cliente que eu fiz lá atrás. Então, isso é muito legal, que eu tô há mais de 10 anos trabalhando com as empresas, né?
E quando a gente trabalha com registro de marca, patente, a gente está trabalhando com sonhos. Então, é o profissional que, por exemplo, na pandemia foi demitido e começou seu negócio próprio e veio querer registrar a marca. Então, ele veio pra gente com um sonho. Olha, eu quero esse negócio. É um filho que tu tá ali, né? Fazendo crescer, cuidando. E com os produtos a mesma coisa. Às vezes, é um profissional que na sua casa inventou uma coisa para sua necessidade e tá numa outra empresa que não tem nada a ver com aquilo, mas quer isso, quer empreender, quer botar esse produto para ajudar pessoas, né? Então é muito, muito bacana esse convívio que a gente tem, desde do pequeno, né? Enfim, que a gente acompanha isso, né? Entrou com um pedido, foi registrado, 10 anos depois a gente faz a renovação, vê que já mudou, já tem mais atividades juntos, já tem que fazer mais alguma coisa ou outra, então isso é bem legal. Mas teve um case muito recente, que faz 8, 9 meses que aconteceu, que a gente fez um registro de patente para um senhor de 98 anos. Bah. 98 anos. E a gente fez as reuniões e conversando, tu via a inovação, a vontade de crescer e fazer. Ele é diretor de uma grande empresa, enfim, a empresa já tem muitas marcas, já tem patentes, mas ele fez questão de ir no nosso escritório. Ele super motivado. Ele aos foi 98 ao nosso escritório, anos. a gente Isso é fez visão de 2 futuro. reuniões presenciais, Bah. Acreditando naquele sonho. Acreditando no sonho e que vai beneficiar muita gente, e é uma inovação que vai beneficiar o mundo e aquela energia, aquela coisa, não, isso aqui vai ser bom para o mundo inteiro, a gente tem que fazer, a gente tem que lançar. E em função da idade, tem alguns trâmites prioritários, então em 8 meses saiu essa patente para ele. E faz umas 3 semanas que eu fui fazer a entrega, então, desse certificado, dessa patente. E ele elogiou muito o atendimento, chamou um filho dele que estava lá para me apresentar, essa é a moça que eu falei, aquela coisa, elogiou, que ela sempre falou, isso dá, isso não dá, né? E ao final ele me agradeceu e chorou. Quando eu dei um abraço e falei obrigada pela confiança no meu trabalho, pela confiança no trabalho da Village, enfim, e pela oportunidade de conhecer o senhor, ele me abraçou e chorou. Realizado. Realizado. Era uma pessoa que não tinha necessidade de ele pessoalmente no meu escritório falar comigo. Se ele chamasse, eu ia. Ou ele poderia mandar um gerente, um filho. Então, isso chamou muito a minha atenção. Muito a minha atenção. Em dizer assim, é só o começo. A gente tem muita estrada ainda pela frente. Muita. Né? Tomara que a gente consiga chegar aos 98 anos com a energia, né, do seu João e essa disposição, enfim, mas isso me marcou muito, muito, assim, pelo avançado da idade, a pessoa ainda querer inovar, querer fazer coisas novas, tá pensando no mercado ainda, isso foi sensacional. Cheio de atitude, né? Muito, muito. E acredito que a questão da percepção, né, fica muito evidente o valor do dia a dia, e pegando o case, então, do seu João, né, como é importante quando tu tem uma visão de futuro que tu tá tão focado naquilo que pode acontecer que tu não faz conta se tu vai estar lá ou não. Porque não importa se tu vai estar ou não. De fato, o que importa é que o teu objetivo, o teu sonho vai continuar. O teu legado, né? Eu coloco a palavrinha na ponta da língua assim, é que ele não tá fazendo pra ele, né? É o legado. O sonho conversa com o legado, né? É o que ele vai deixar pro mundo. E é o que ele falou na frase, né? Que isso vai ajudar muita gente, vai ajudar o mundo. Quando tu tem essa percepção. E pegando esse ponto de quando tu trabalha com um propósito, pouco a pouco tu começa a se mover por legado. Porque tem algo além, é os detalhes. E aí, de novo, o trabalho nos bastidores dá tanto trabalho ou mais que nem todos os outros. A questão é aonde a gente escolhe focar. Sim. E dentro dessa visão, eu gosto muito da frase, né? Que o mundo começa a ficar melhor quando a gente planta árvores tendo a certeza que jamais estaremos na sombra delas. Porque, de novo, é legado. A preocupação é além, não é para agora. O agora a gente está fazendo, a gente está construindo, a gente está dando exemplo no dia a dia. Mas quando a gente também faz coisas que vão além do nosso tempo, porque vai colaborar com um todo, aí sim
penso que de fato a gente começa a entender melhor a vida. A jornada, né? Toda vez que a gente... Motivo de ser. Toda vez que a gente olha a curto prazo, é muito fácil desanimar. É muito fácil ficar cansado, porque a semana é longa, o dia tá muito quente, tá muito frio, não tá rendendo. Quando tu começa a fazer os bastidores com uma visão de longo prazo, mas com propósito, não é que a visão de longo prazo é porque quando finalmente a gente chegar aos 98 anos vai dar tudo certo. Não importa se é 98, 108 ou 78. A questão não é o tempo, é o que de fato a gente fez com esse tempo. E assim, eu penso que a questão de tu conseguir sair na rua com a tua cabeça erguida, né? É o Muito. legado que tu deixou, independente de tu passar muito tempo ou não, ou tu ficou 5 anos numa empresa. Se tu encontrar um colega que trabalhava contigo na rua, tu pode cumprimentar, tu pode dar um abraço. Se tu encontrar o teu gestor, né? Como que foi o teu legado durante esse tempo que tu ficou ali, né? Pode ser um legado menorzinho, de tempos menores, né? Mas o que tu quer deixar, né, para aquelas pessoas que estiveram ali contigo? Tu pode sair e cumprimentar todo mundo, ou tu tem que se esconder quando tu passa por alguém? A gente pensa muito nisso, assim, eu penso muito em relação a isso, né? O que as pessoas falam de mim quando eu não estou? Eu acho que esse é o legado que Sim, a gente é o quer. cartão de visita, né? O que entreguei, o que lembro, o que eu entreguei, é isso, né? A minha relação no trabalho, né? Com o gestor, com o liderado, né? Qual a imagem eu deixei quando eu saí, né? O que ficou lá, porque o legado, a gente pensa sempre no futuro, né? E muito grande, mas é muito bem dito pela Fernanda, né? O nosso dia a dia, a gente deixa pequenas ações que são legado, né? Para os nossos filhos, para os colaboradores, para os gestores, e a gente vai deixando mensagens. E aí sim, né, Matheus, trazendo conexão com a tua fala, isso tem a ver com o propósito de cada um, né? Tu ajudou o seu João através da tua atividade profissional dentro da Village, registrando, mas tu participou do sonho dele e para ti isso fez muito sentido. Com certeza. Né? Porque também era um desafio de prazo, da idade dele, de um sonho dele, e aí a gente percebe que conectam não só valores, né, mas o propósito nosso de ser, de estar aqui, né? E isso eu sempre digo, né, que é o que nos tira da cama, né? Que é o que nos movimenta, que é o que nos mantém vivo, é o que com certeza mantém o seu João vivo, né? E com força de vontade e atitude para ter mais um projeto aos 98 anos de idade, né? Isso. Fê, eu fiquei curiosa de uma coisa, eu quero te perguntar. Tu contou para nós lá no início que em algum momento tu foi buscar tu provocou um desafio, né? De ter que realmente entender que tu tinha que dar um passo diferente, para que lado tu iria, tu buscou ajuda nesse momento. Se puder contar um pouquinho para nós como foi essa jornada, que ajuda tu buscou, como que foi essa experiência. Perfeito. Eu estava numa situação cômoda, né? Até minha mãe diz, o que tu quer? Buscar mais problema, mais hardware de coçar. Assim? Tá bom assim, as coisas estão vindo de uma forma orgânica, tá ok, mas aquilo começou a me incomodar, né? Porque já não era mais tão... Não tinha mais aquela adrenalina, aquela coisa do novo, né? Por mais que o novo assusta, e para as pessoas ansiosas o novo é um desafio, porque eu sou extremamente ansiosa. Mas eu preciso dele pra seguir, né? Então, foi que nem quando eles me convidaram. Vamos, tu sabe que é marcas e patentes não, tu vai pegar um avião, vou. E depois eu vejo como eu vou fazer, depois eu vejo como eu vou aprender. Mas esse desafio de tu vai conseguir, tu vai... Não me pergunta se eu consigo, porque eu sou assim. Eu vou descobrir como. Então, deu essa sensação de estou, né, parada, amo a empresa, não teria vontade nenhuma de sair dali, né? Pela cultura, por tudo que tinha. Mas estava me faltando algo, né? Então, nessa época, a gente fez um trabalho, inclusive o Matheus participou, de posicionamento, de chegar num ponto e dizer assim, tá, tu quer sair da Village? Não, eu não quero sair da Village. Então, o que tu quer? Quero mais desafio. Então, como que tu vai ter mais desafio? Eu quero fazer a captação de um cliente maior, por exemplo, quero captar mais patente, então eu tenho que atingir mais a indústria. Então, como que a gente vai fazer para te chegar nesse patamar, né? Como tu vai se posicionar para isso?
Eu preciso estruturar o meu LinkedIn, eu preciso deixar ele atrativo, eu preciso fazer fotos profissionais para quando alguém me chamar no WhatsApp, ver que é uma profissional. Eu preciso buscar mais qualificação, então eu vou fazer um MBA, depois eu vou fazer um mestrado, né? E que legado eu vou construir? Porque a gente pode querer muitas coisas, mas tu tem que ter um planejamento para como tu vai executar isso. E quando as oportunidades acontecem, tu tem que estar pronta. Então, foi algo que a gente foi construindo, que não aconteceu naquele mesmo momento, mas só o fato de eu estar movimentando, de eu estar me desafiando a fazer fotos profissionais novas, a fazer novos cursos, aquilo já mudou totalmente o cenário de comodismo, né? Desde que eu comecei a estudar, eu nunca parei. Eu fiz ensino médio, eu fiz técnico, eu fiz faculdade, da faculdade eu já saí para o MBA, do MBA eu já saí para o mestrado. Então, eu sempre me busquei isso, né? Tanto que quando eu engravidei, que eu dei um time nos estudos. Estranhou? No primeiro ano letivo, que todo mundo voltava para alguma coisa e eu não voltei, eu pensei, gente... O que tá acontecendo? O que deu de errado na minha vida? E é bem isso, é sobre o estar, né, preparada para quando as coisas acontecem. É não tu ter a oportunidade e dizer, não posso porque eu não tenho isso pronto. Aí se preparando. E a maturidade, assim, da consciência da mudança de fase, né? Porque tu foi migrando entre várias fases e muito orientado para o profissional, para os novos desafios. E quando chegou na parte do estudo e estruturada aí a vida pessoal com a profissional, que foi todos os desafios que ela encarou e comprou, daí mudou de nível, né? O jogo foi para uma outra rede de conciliação, porque tu tem muitas ocupações e preocupações que há 15 anos atrás tu não tinha. Com certeza. Que esse é o grande desafio, né? O ônus e o bônus. Não, mas tem muito tempo de empresa, se reposicionou, que legal. Sim, mas as ocupações e preocupações mudam junto. E isso impacta diretamente na vida pessoal, né? Família, filha, a logística da rotina. E como a gente vai buscando, ao longo do tempo, alguns desafios para, num primeiro momento, se motivar. E, num segundo momento, a gente começa a entender qual é as batalhas que a gente quer lutar, né? E acho que esse é o ponto de maturidade que a gente começa, isso aqui eu vou deixar passar. Não é mais para mim. Nossa, mas tu gostava tanto. Sim, em outra fase fazia muito sentido. Agora eu vou deixar passar e vou focar naquilo ali. E essas escolhas que acho que foi muito, muito bem daí sim definido, né, ao longo desse teu processo de gestão e transição de carreira e escolhas, porque tu conseguiu afunilar num mercado que é específico, né, que hoje ainda se tem uma grande área de expansão, e o processo, né, que foi lá atrás foi visto, ela foi fazer o MBA, ela foi fazer o mestrado, ela foi fazer, e literalmente, né, time e processo, né? Terminou e daí engravidou. Obedeceu direitinho. Exatamente. Ela foi dando check na lista, porque, de novo, foi um planejamento de carreira, né? De um estilo de vida, de coisas que tu queria, desafios maiores, e muito legal que tu falou da questão da patente, né? Que realmente... que são para a parte de produtos. A marca, uma empresa pode registrar uma marca renovada daqui 10 anos, agora a indústria não, né? A indústria vai ter que ficar registrando patente de toda tecnologia, todo produto novo. E aí sim, se tu quer clientes maiores, né, tu teve que dar uma reposicionada, talvez, né, na tua linha de ação do que até então tu via na parte de produtos e serviços, né, na parte das empresas que ela atendia. E isso foi muito, muito legal acompanhar a adaptação. Porque daí a gente fala, né? Mas a empresa era a mesma. Sim, mas o cliente final mudou totalmente. Exato. E isso também é um outro ponto que eu acho que é legal salientar. O quanto tu continua sendo a mesma pessoa, mas tu muda o teu estilo de foto, tu muda a tua tomada de decisão com o mercado que tu vai escolher. E assim, o exemplo do que a Fê trouxe e compartilhou com a gente, o mercado como um todo acontece. Só que muitas vezes a gente acaba, vamos lá, ficando cansado, com preguiça, e é mais fácil fazer o que a gente já sabe fazer. Eu acho que o maior
né, ponto assim para ser marcado na tua fala é o quanto já tava legal. Já a fala Sim. da tua mãe foi melhor, né? Mas o que tu quer mais coisa para se incomodar? Porque, de novo, tem a ver com uma questão cultural também. Tá ruim? Não. Tá reclamando do quê? É. Não, tu quer mais coisa para se incomodar, então? Não, mas pode ficar melhor. Pode ficar diferente. Assim como antes a gente falou, o modelo de gestão dos CEOs. Tem CEO, quando a gente deu o exemplo, o CEO fica muito tempo na empresa, tem um DNA a companhia. Troca o CEO, muda a identidade. Não quer dizer que foi para pior ou para melhor. Muitas vezes é diferente. O resultado financeiro para a companhia, basicamente, vai ser o mesmo. O que mudou, o DNA de quem faz a gestão. Sim. O modelo. E aí, acho que é o ponto fundamental que nós três aqui na mesa, a gente se enquadra muito, né? Que a gente se identifica e se move pelo desafio. Tá, ok, dá para encarar, dá trabalho. Tá, mas qual é o propósito? O que vai deixar de legado? Né? Porque daí, de novo, a gente não tá falando somente de preço. Não. Mas o resultado, a monetização, ok, isso é consequência de qualquer negócio. Mas o que vai gerar de valor para a comunidade, para a sociedade? Eu vou ter orgulho de falar e contar o que eu trabalho ou eu vou preferir nem explicar para os outros o que eu faço? Deixa para lá. Nem sei. Deixa Nem assim. sei, não, mas a empresa é legal. É legal, dá dinheiro, mas é isso. Tu vende pro teu amigo, né? Isso é outra coisa que eu falo. Muito boa. Tu vende pro teu amigo, se tu consegue vender pro teu amigo, ok, beleza, tu tá fazendo um negócio bom, né? Agora, se tu fica com receio de vender pro amigo... De oferecer pro amigo... Aí é complicado. Algo de errado não está certo. Fica a reflexão, né, Fabiola? Fica a reflexão de ideias de quanto a gente pode, no dia a dia, se autoanalisar. A gente fala muito em processos estruturados, né, na parte de posicionamento pessoal, tomada de decisão, aconselhamento. Mas a autoanálise, todo mundo pode fazer. Até porque nem um lado, nem o outro, né? Daí, de novo, a gente vai para aquela curva, né, de que não tem certo e errado, né? Assim como talvez um outro profissional com um perfil diferente ficaria feliz e realizado e motivado chegando numa zona de conforto, né? E tá tudo bem, né? Eu sempre digo, a gente precisa respeitar. Se todos forem sonhadores, ambiciosos e crescerem, talvez não vai ter lugar ou a gente realmente não vai conseguir contratar mais ninguém, né? Para outras áreas. Então, aqui, né, a nossa provocação nem é de certo e de errado, mas de autoconhecimento, né? De entender que quando eu estou confortável, estou bem, entrego, conversou com o meu propósito, tenho legado, tenho performance, estou entregando para a empresa, tá tudo bem. Agora, se eu entendo que não, a atitude se faz necessária, né? E o teu case, né, a tua história, ela é muito bonita por isso, porque tu conseguiu fazer esse crescimento dentro da empresa, teve essa oportunidade, né? E teve uma virada de chave, que foi essa busca, né? Que foi uma mentoria acompanhada, né? E tu faz relação, Fê, hoje, assim, de um antes e depois da mentoria? Sim, com certeza. E tem muita coisa envolvida, né? Porque nada foi construído sozinho. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma pessoa, meu marido, que sempre me apoiou, tu quer, vai, tu quer, a gente faz, quer fazer tal curso, a gente dá um jeito. Então, isso é muito importante, então não foi sozinha. Eu tenho um CEO, um gestor que também sempre apoiou. Eu tenho uma maturidade hoje que eu não tinha há 15 anos atrás, então nada é por acaso. A gente comentou, fica plena falando, né? A gente brinca, a gente vai se conhecendo, tem anos de terapia também envolvido, né? Que a gente aprende a se conhecer um pouco melhor. Então, eu não posso colher os louros sozinha disso, né? Porque tem toda uma equipe por trás e teve toda uma trajetória por trás disso. Mas foi assim, o ponto de entender o que eu quero daqui para frente. Eu quero continuar assim. Eu já tinha visto que não era o que eu queria. Mas talvez se eu não fosse buscar um entendimento ou uma mentoria, eu poderia ter saído da Village. Mesmo adorando a empresa, mesmo vestindo a camisa. A gente sempre fala que a Village é uma família e não é mimimi, é porque de fato é. E talvez se eu não tivesse buscado isso, né? Tivesse ido pro ChatGPT na época, ele ia ter dito, não, tu não tá mais feliz nessa empresa, procure um novo desafio. Atualiza teu currículo. Exato.
E, inclusive, eu fiz isso. Eu atualizei meu currículo, mas não para jogar ele pro mercado. Atualizei para ver quem eu era agora. Foto do momento. Atualizei a foto, atualizei o que eu queria para futuro. Isso foi uma tarefa que foi feita no meio dessa mentoria, que além de contar com o trabalho do Matheus também, teve o trabalho do Miguel um pouco antes, num processo de autoconhecimento ali, né? Então, o que eu quero, quem eu sou hoje, quem que eu quero amanhã, mas sem desmerecer quem eu fui lá atrás, porque quem eu fui lá atrás construiu o caminho. Então, acho que isso é bem legal. E sim, foi um divisor de água. E esse recorte que tu traz agora, Fê, eu acho fantástico, assim, essa releitura, né, olhando para trás dos passo a passo, porque tu, hoje, com muita clareza, né, tu escolheu o caminho mais difícil. O que, para a época, tendo bem menos informação e recurso no sentido de mercado de trabalho, hoje tem uma visão muito mais global. Esse trabalho, o processo de mentoria com o Miguel, né? Fantástico, que foi justamente entender e, entre aspas, a gente brinca muito, né? Tocar na ferida e identificar o que tu quer, o que tu não quer. Ou seja, é muito mais complexo, muito mais difícil do que atualizar o currículo, olhar para o mercado e a grama do vizinho é mais verde, vamos para lá. E depois de um tempo descobrir que é tudo igual. Que não é tão verde assim. E daí na próxima etapa que eu entrei na questão do posicionamento pessoal, dessa identificação, o olhar mais macro, e aí sim a tomada de decisão, né, de como se posicionar, entender responsabilidades, de como escolher para onde crescer, né? É tão difícil quanto decidir se a gente quer se incomodar mais ou menos, porque a curto prazo toda mudança gera um desconforto que na prática é uma incomodação, né? Então, é algo que estava acomodado, ou seja, estava todo mundo, né, no bom português, as melancias já tinham se acomodado na carroça, vamos seguir o foco, é só seguir. Não tá legal. Eu tenho que mexer em alguma coisa para ver se eu acho algo diferente. E na busca do diferente, eu acho que esse é a decepção da grande parte das pessoas. Elas querem encontrar um diferente que seja bom de cara. Eu mudei, eu quero alguma coisa muito legal. É que para algo ser legal e diferente, tu vai ter que virar uma versão tua que tu não é hoje. E aí vem a parte de gestão de equipe, liderança, processos, que hoje, para a Fê, tá no escopo. Na época, será que eu quero? Não, tá louco, tem que cuidar de mim, tem que cuidar... É uma percepção que quando tu olha Eu coloco a Fê claramente o intraempreendedor, né? Que é justamente a pessoa que tem uma habilidade muito forte para empreender, mas escolhe empreender dentro de uma empresa já existente. Não tem aquela vontade, aquela necessidade, eu vou criar minhas regras do zero, vou tirar um negócio do zero, criar minha marca do zero. Não, já existe uma Village, já existe todo um processo, eu posso colaborar para a Village crescer dentro do que eu imagino. E o intraempreendedor, ele tem essa habilidade de comprar as brigas e vestir literalmente a camiseta da empresa, né? Quando a empresa faz jus, né? Porque daí... É que é uma troca, né? Se não tiver essa troca, e acredito que é onde a gente vê muito os empreendedores, que o fulano tem tanta habilidade, tu vê e ele abriu o negócio dele e deu errado. É que ele só foi porque ele não conseguiu intraempreender. Não teve a troca. E via de regra, essas pessoas empreendem uma vez, dão errado. Desistem. Se conseguem se recolocar numa outra empresa, num outro negócio e crescem muito no mercado corporativo. Justamente por quê? Porque daí encontrou um outro cenário que ela conseguiu intraempreender com... Porque teve troca, né? Que é as tuas palavras, né? E felizmente o teu caso foi o primeiro, né? Tu teve a troca da empresa, conseguiu vestir a camiseta, intraempreendeu muito. E acredito que ainda eu acho que é um ativo do mercado que é pouco falado, né? Do intraempreendedor. Todo mundo levanta a bandeira, o empreendedor, o empresário que muda o Brasil e abre novos negócios, gera empregos.
Mas o intraempreendedor olha a quantidade de pessoas que faz a gestão, né, das empresas já existentes, que é uma conta complexa de se fazer. Mas, de novo, as duas pontas são muito, muito importantes. E eu me recordo agora uma campanha publicitária da HP, dos anos 80, eu acho que era justamente a HP era uma empresa grande, mas ela ainda não era uma empresa gigante. E o marketing deles era: você quer ser empreendedor, você quer empreender, venha trabalhar com a gente, aprenda como fazer e abra seu negócio. Porque na época eles tinham o boom da bolha de criar tecnologia, então todo mundo queria criar a sua empresa. Ninguém queria intraempreender. E aí, eu acho que genial a sacada da HP, porque eles conseguiram convencer vários que era melhor continuar intraempreendendo na HP do que começar do zero. Só que eles atraíram todo esse público que queria liderar e fazer do seu jeito, e um dos motivos do sucesso da HP global, porque ela conseguiu muita gente pensando como dono. Exatamente. Numa época onde ninguém queria ser funcionário. Capaz, eu vou abrir o meu negócio, vou ficar rico, milionário, quero trabalhar com tecnologia. Então tá, vem trabalhar com a gente te ensina e quando tu quiser vai embora, tá tudo certo. A visão, hoje a gente já tem várias releituras disso, né? Mas pra época foi um divisor de águas absurdo. E o quanto a gente pode ainda, podia alongar esse assunto, mas entrando em linhas de conclusão, né, das nossas ideias, assim, dessas janelas que a gente abriu. Tantos anos depois, ainda se fala muito de empreender e tão pouco de intraempreender, né? O que é justamente Sim. a capacidade de tu conseguir fazer o faturamento das empresas que já existem crescer, né? Que fica o grande desafio. Mas para quem trabalha no corporativo, e aí talvez a Fernanda pode, né, confirmar e validar aí, né? Eu sempre estive mais relacionada no mundo corporativo, agora, né, que eu tenho atividades também extras, existem muitos colegas intraempreendedores, né? Sim. E que chega a ser bonito de ver, assim, profissionais espetaculares, né? São pessoas diferenciadas, mas que talvez não se destacam como marca individual porque compõem um grande time e representam uma empresa. Mas no mundo corporativo é comum, né? Mas realmente não se fala muito disso, né? E aí vem para uma valorização interna, né? Vem por uma questão de remuneração, de crescimento de cargo, mas realmente não é um assunto muito falado, né? O empreendedor, ele acaba tendo uma entonação diferente no mercado, né? Sim, ele é mais... dá a sensação, eu falo, né? É uma sensação que o empreendedor é mais valorizado. E o intraempreendedor é aquela coisa, tipo... E isso a gente já escuta muito no bastidor, né? Tipo assim, tu é tão bom, mas o que te falta é coragem. Tu tem que ter coragem de sair e fazer do teu jeito o teu negócio. E eu vejo, assim, muitos executivos de carreira nem respondem. Sim. Porque... Cara, não é coragem que me falta. Eu faço conta e pro meu estilo de vida, para as coisas que eu gosto, tá tudo certo. Mas, de novo, né, o marketing, a mídia como um todo, coloca, não, se tu é bom de verdade, vai lá e prova. Prova. Vai lá e abre teu negócio. Abre teu negócio, exatamente. E eu acho que esse é um ponto que daí a gente vem para como conciliar os teus desafios, o teu negócio, seja o teu negócio, né? E realmente nessa frase, o teu negócio pessoal, o teu empreendimento ou o teu intraempreendimento, buscando daí sim conciliar da melhor forma vida, carreira, família. Como é que tu busca, Fê, esse equilíbrio entre, assim, um alicerce que tu vai organizar a tua vida profissional, a expansão da Village, família, marido, filha, diversão, lazer, descanso. Como equalizar tudo isso? Tu trouxe já algumas Esse é o dicas ponto, no meio né? da tua Esse fala, é o ponto. né? Mas como equalizar tudo isso, né? A gente quer dar conta de tudo, quer ser destaque, ser feliz a nível profissional, mas também tem família, aquele pacote que tu contou lá no início, e que é o pacote de alegria, né? Um pacote de desafios, de alegrias, de prazeres, né? Que é a rede de apoio também. Eu sempre digo que é o que sustenta, né, a gente. Mas equalizar tudo isso é um grande desafio no dia a dia. E como hoje tu te organiza, né, para conseguir aproveitar o teu momento profissional e pessoal, uma pequenininha, né? Como que tu faz isso hoje? Eu percebi que tem aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu percebi
E para mim tornou mais leve o fato de eu entender que eu sou um ser humano e que a gente não consegue ser bom em tudo o tempo todo. Ponto. Né? Ponto. Gente, não tem. E a gente se cobra. Ontem eu cheguei de Caxias 9h30 da noite. Eu não fiz a minha filha dormir ontem. Hoje eu vou chegar mais tarde. Eu também não vou fazer ela dormir hoje. Mas talvez na sexta ela tem médico de manhã e eu vou levar ela. Então eu vou estar com ela. Então assim, por trás de todo o CNPJ, isso a gente já falou aqui, tem um CPF. E o CPF tem sonhos, o CPF tem limites, o CPF fica doente, o CPF tem família. Então, assim, não dá para ser bom em tudo. Se eu vou me dedicar muito para minha carreira, né? É um curso que eu tenho que fazer, é um negócio que eu tenho que fazer. Meu marido vai ter que entender que eu vou ficar fora, ele vai ter que ficar mais com a nossa filha. Minha filha vai entender que naquele momento a mamãe não pode. E se eu dizer, olha, eu preciso de uma licença, eu preciso de uma folga hoje, nessa sexta-feira eu não vou trabalhar porque eu vou ficar com a minha filha, porque a gente vai no parquinho, né? Então, naquele momento, o profissional vai perder uns pontinhos ali, né? Mas a vida vai continuar. A rede de apoio, gente, é muito importante. E eu nunca pensei em não voltar da licença. Fechou os 4 meses, eu voltei a trabalhar porque eu queria trabalhar, né? E tava muito claro pra ti, isso que é muito legal, né? Não tem que ter muita questão da culpa, né? Porque nem tu disse, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É tantos desafios, mas o que é importante pra mim? O conjunto, né? O caso ficou bem evidente, então eu vou voltar. Eu não me imaginava, assim, eu tinha recém terminado o mestrado e a minha intenção era dar aula, era ser professora universitária, né? Porque eu fiz o mestrado. Hoje já não é mais o meu sonho também, quem sabe para o futuro. E valorizo muito as mães que são mães em turno integral, porque a gente sabe que é dureza, é maluco, né? Mas pra mim, Fernanda, não me imagino ser uma mãe em tempo integral. Pra mim, a minha vida, as minhas experiências, o meu momento, eu gosto de ser reconhecida pela Fernanda da Village, eu gosto de ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, pra mim, isso sempre foi muito importante. E é entender isso. Tem dias que eu vou ser uma mãe muito boa. Tem dias que eu vou ser uma mãe mediana. Tem dias que eu vou ser uma profissional, não ia falar um palavrão, mas ia ser uma ótima profissional. Mas a gente entendeu. Tranquilo, todo mundo pegou no ar o palavrão. E tem dias que eu não vou conseguir dar 100%, né? Sim. E assim tudo, com o marido, com o filho, com o trabalho, na verdade, em todos. E teve algum hábito, eu entendi já que tu gosta bastante de estudar, né? Que tu é muito dedicada, mas teve algum hábito, né, de atividade, ou algum outro, atividade física, ou algum outro que tu trouxe pra tua rotina desde, assim, do início da tua jornada profissional e principalmente depois dos desafios maiores que tu entende que agregam, que te trazem tranquilidade, falando assim agora um pouquinho mais em saúde física e saúde mental, né, que tu agregou na tua rotina para te auxiliar, né, pra Fernanda daí, né, como que tu cuida de ti. Sim. E eu vou confessar assim, não é que eu gosto de estudar. Eu gosto de... Não. Olha eu aqui. Não é. Eu não vai dizer aquela pessoa que, meu Deus... Mas eu sempre tenho essa necessidade de... convencido que sim. Viu só? A Fernanda traz verdades. Ela é verdade, pessoal. Sei. Não é com mimimi o negócio. Eu gosto de saber. Eu gosto de ter o conhecimento. Eu gosto de ter o título. Mas eu não sou aquela pessoa que eu amo ler 3, 4 livros no final de semana... Então, não é a diversão, não né? É a minha diversão estudar, como tem pessoas que Sim. têm. Da mesma forma, não é minha diversão fazer academia 3 vezes por semana. Eu faço porque eu sou obrigada a fazer. E é isso. E logo depois, assim, da gestação... Saúde. Foco na saúde. Depois da gestação, assim, foi um processo bem impactante para mim. Porque eu sempre quis ser mãe. Então, a gente tinha feito um planejamento e tal. Terminei meu mestrado, vou ser mãe agora. Fechei a boca, engravidei, foi muito rápido. Então, assim, eu pensei que ia demorar mais e veio, ok. E eu sempre tive a questão muito do peso, e vai e volta. Então, eu engordei pouco, mas eu já tava gordinha. Então, isso foi uma coisa que pegou bastante pra mim. Então, quando eu voltei de licença, eu me perdi, assim, eu me vi bem perdida. Eu me olhava no espelho, eu não me conhecia. Eu tava com um olhar triste. E aí, de novo, a humildade de reconhecer e ver, não, Fê, tu não tá legal, tu precisa de ajuda. Então, busca ajuda, busca de novo a terapia, né? E aí, eu entendi que eu também precisava cuidar de mim, voltar a cuidar de mim. Então, eu comecei a fazer academia. Comecei a malhar 3 vezes por semana.
Mas eu só malho porque ele bate lá na minha porta 3 vezes na semana. Porque eu malho em casa. Bem disciplinado. Bem disciplinado. Tu vai, não, é que ele vem. Ele vem e eu tenho que abrir o treinar. portão. E buscar, daí fiz exames, vi que colesterol alto, uma série de coisas. Pensei, opa, Saúde mesmo. gente, eu tenho 30 anos, tenho, né, 30 eu preciso cuidar de mim, né? Então, eu incluí isso e hoje eu vejo que me faz muito bem, né? Ter essa questão focada na saúde, porque a gente tem que ter pique para cuidar de uma criança pequena. Pra rotina, né? Pros horários, pras entregas todas, né? Mas que legal, Fê. E, de novo, como tu disse lá no início, né? A vida real de todo mundo, né? A gente olha uma vitrine bonita, né? E dentro desse bastidor exige disciplina, exige dedicação, organização e propósito, né? E saber que precisa de tudo isso para dar certo. A receita do bolo é sempre essa, né? Mas muito bom conhecer a tua história e a gente tem algumas perguntinhas para te fazer, assim, de curiosidades. Tem algum cliente ou uma história que te tocou de uma forma especial? Tu contou para nós do seu João, né? Mas tem algum outro cliente que tu gostaria de nos citar? Ai, gente, foram tantos nessa... É difícil escolher, né? Quando a gente pega as histórias que tocam a emoção. Tem muita coisa, assim, de clientes, como eu comentei, na pandemia ali, que tiveram que fechar, que se reinventar. Na questão que a gente teve aqui da enchente há pouco tempo, clientes que eu acompanhei que tiveram que fechar os seus negócios, que era o sonho da vida, que perderam tudo, abrir mão. Isso também marca bastante, né? Não só a procura, né, pro sonho. Às vezes até marca um pouco mais, né? Tu tem que ver, abrir mão, né? Abrir desistir. mão desse sonho, né? Essa parte, acho que da corporativa, né? Também, que a gente acompanha muitas vezes os ciclos, né? E ciclos transforma em outra coisa, né? A empresa fecha muitas vezes porque realmente teve uma diversidade tremenda, assim como é um cliente querido, amado, mas chegou no final do ciclo dele, vai se aposentar, não tem sucessão. E a gente olha de fora e pensa, tu vê uma pessoa tão legal, um negócio tão bom e vai parar, vai terminar. Mas, de novo, né? Cumpriu seu propósito. Acho que o desafio é esse, né? A gente conseguir olhar o mercado como um todo e compreender que o aprendizado está muito naquilo que a gente já teve, já viu, e não buscar tanto no futuro, né? Que é o que a Fê pega o próprio seu João, para ele a conquista dele foi hoje. E tem agora que me veio assim, pensando de tantos, que vai bem com a importância da pessoa ter registrado, enfim. Foi uma empreendedora que começou a fazer em casa produtos artesanais de culinária, enfim. Registrou marca, ok. Chegou num ponto que ela disse, não quero mais isso. Se mudou pra praia, abriu uma pousada na praia e continuou dando meio curso, eventualmente fazia os produtos. E agora ela vendeu a marca dela. E isso é interessante, ela só pôde vender a marca porque ela estava registrada. Atitude anterior. Porque lá atrás ela registrou. E ela registrou uma no começo, daí passou 1 ano, 2, ela registrou mais uma, porque ela expandiu, agora tinha o comércio, não era mais só o produto. E chegou num ponto que ela diz, não quero mais isso, não, né? Quero mudar. E mudou, foi pra praia, foi pro Nordeste, abriu uma pousada e agora minha vida é essa. E ela conseguiu ter, então, um retorno financeiro porque ela se preocupou lá atrás. E é legal fazer esse acompanhamento, que eu conheci ela de avental, na cozinha, com farinha na cara, e agora ela tá cuidando de uma pousada. Tipo, acompanhar o ciclo mesmo, né? O ciclo, como e o investimento, né, com o registro da marca que teve valor agregado, né? Exatamente, ela conseguiu obter um retorno financeiro porque ela se preocupou com isso lá atrás, né? E hoje a gente está conectando muito com essa questão da visão do todo, da marca, da empresa, né? Mas é muito legal perceber as tuas falas das empresas tradicionais, clássicas, né? Não importa a visão e o tamanho do negócio, mas acho que o que me chama muita atenção nas tuas falas, Fê, é o teu foco na pessoa. Tu falou do seu João, não da empresa inteira. Tu falou dela, que ela, né, e ela foi viver um sonho, mudou, né, da água para o vinho, foi morar na praia. Mas é o olhar para o ser humano e, por consequência, tu faz o teu negócio. Porque vive junto, né? Porque vai vivendo junto. Vai vivendo junto, né? Que isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? Pessoas compram de pessoas. Perfeito. Então, daí voltando, a gente entendeu que não existe CNPJ sem CPF. Então,
querendo ou não, tem alguns casos de empresas que já são maiores, que já tem, né, muitas marcas, muitos processos, que as coisas acontecem mais no automático. Ó, lançamos esse produto. Tem mais processual mesmo, daí pelo tamanho. Exato. Mas o que é interessante, eu atendo algumas empresas que já são bem grandes, tem um portfólio bem grande. E uma das 2 empresas maiores que eu atendo foi indicada pelo gestor que trabalhava em uma, no departamento, e foi para essa outra empresa. E quando surgiu a demanda dentro dessa outra empresa, ele lembrou de mim. Ah, perfeito. Então, de novo, CPF? foi o CPF, foi aquele gestor que me indicou. E ele saiu da empresa e quando ele teve a oportunidade de trabalhar comigo de novo, né, com a Village nesse escopo, ele já lembrou e hoje é uma segunda maior empresa que eu atendo e foi assim que começou a indicação de alguém que Busca o atendimento, O busca a desafio- referência, né? exato, Manter o atendimento. foco, né, em realmente atender bem, plantar, mas tu não sabia quando nem como te acolher, né? Na verdade, a gente nunca sabe. E nessa visão, Fê, nos dias mais desafiadores, assim, na tua leitura atual, o que tu acredita que te mantém com o brilho no olho, focada? Não é só os boletos, né? Não, o boleto não dá brilho no olho. Eu ia te dizer, porque esse dado eu tenho que contar um Assinatura. segredo pra nós. Assinatura mensal de motivação, o boleto chega. O boleto chegando. Eu penso que é bem essa questão do poder ajudar, sabe? Do poder... É o que tu gosta. Quando alguém diz assim, fala com a Fernanda que ela resolve. Ou assim, pergunta pra Fernanda que ela deve conhecer alguém que resolve. Ou tu ser aquela pessoa que ajuda pessoas. Independente se é com o teu serviço, ou é indicando o trabalho do Matheus, indicando o trabalho da Fabíola. É ser aquela pessoa que se um dia alguém precisar de algo, sabe, que se perguntar pra mim, alguma coisa vai acontecer, né? Vai ter desfecho. Nem Vai que a ter gente desfecho. dizer, vamos junto que eu quero aprender isso também. Então eu penso que a motivação é isso, é esse reconhecimento do trabalho, sabe? E daí tu, na tua resposta, deixou evidente, né? Que não é o contexto do trabalho em si, mas é justamente que o trabalho te possibilita conhecer muitas pessoas, entender quem tem uma mesma sintonia, sinergia que tu, e quando acontece alguma coisa que tem a ver com a empresa, com o teu trabalho ou não, tu conhece gente que conhece alguém que vai resolver. É De novo, é o teu perfil, né? E que é de onde vem a motivação, né? Dos dias, porque obviamente, né, a gente não tem como estar motivado, O animado tempo todo. todo o tempo todo, todos os dias. Natural. O desafio, exatamente, é aceitar isso, né? Tipo assim, hoje eu não tô legal, ok, vou fazer o melhor possível dentro de um dia que eu não estou legal. Não é aquela coisa, não, ontem eu tava muito bem, eu vou querer bater as metas de ontem. Não. Não. Cada dia é um dia. Não, e a manutenção Perfeito. disso, porque daí, quanto mais autoconhecimento, entendendo essa curva, a gente também se planeja diferente, né? E se organiza para que a gente tenha contato com os clientes, para que a gente faça essas visitas, né? E encontre quem ajudar e como ajudar, porque aí a gente provoca as ondas, né? É esse comportamento. Fê, tu daria um conselho para Fernanda de 10 anos atrás? E se sim, qual conselho? Tem algumas coisas... Sabe que eu tava pensando sobre isso esses dias, nem foi combinado. Que a gente pensa, tem alguma coisa que tu mudaria na tua vida? Tem. Tem algumas escolhas que eu faria diferente. Mas eu fico pensando que não dá pra fazer diferente, porque se eu voltasse, eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje. É. Então, não mudaria. Porque as escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui, enfim. E se eu fosse mudar alguma coisa que talvez magoou alguém, ou que talvez, enfim, me magoou, eu faria diferente, não faria, porque eu não ia ter a mesma maturidade. Então, se eu for dar um conselho pra alguém, gente, não sei, eu acho que faz o que tu gosta, busca o que teu sonho, né? E seja feliz, seja no teu relacionamento, seja na tua vida profissional. A gente tem que buscar o que faz a gente feliz. E às vezes, dizer não é necessário. Ah, essa frase final aí foi Ela fez uma vírgula ali, né? com a parte final da mensagem. Que eu pensei que muitas vezes pra gente ser saber dizer feliz, não, né? a gente às vezes abre mão da nossa felicidade pela felicidade do outro, né?
E às vezes a gente sobrecarrega por dizer muitos sims. Então, agora eu já sei meu conselho. Aprenda a dizer não. Agora eu tenho um conselho. Aprendeu em tempo real, viu? Só ela foi falando e ó, conselho. Rápida Aprenda ela, a né? dizer não. Insight. Rápida é Aprenda ela. a dizer não. Sabe o conselho, hein? Esse aí foi... Lacrou. Lacrou. Um valor inegociável pra ti, Fê. Honestidade. Não tem como negociar isso. O que é certo, o que é errado, aquilo. É. No fim, somos, né, o resultado total dos nossos acertos e erros, né? Não tem como... Tem que vincular o que é Os fatos da os vida. fatos. Sempre são fatos, não adianta. Certo, Caminhar com a errado, gente, errado. Uma palavra que tu leva como lema pra ti. Gente. Ele fica só me olhando. Pois é que tá Como se profundo isso. Vou ter que achar roteirista. Próximo é tu que vai fazer. Próximo é tu que vai fazer. Uma palavra. Ele tá pensando eu assim, sou ó, ele comentarista, tá fazendo eu sou isso com comentarista. ela. Ele tá pensando assim, ele tá fazendo isso com ela mesmo. Ela tá seguindo o roteiro primeira vez. Viu só? Vou te contar, especial. Não é a primeira. Essa parte eu obedeço. Tá. Não, é uma coisa que eu aprendi e que mudou, assim, foi uma virada de chave, que é a gratidão. Quando a gente aprende a ser grato pelo que a gente tem, quando a gente aprende a aproveitar melhor o caminho. E a gente tem tantas bênçãos, gente. A gente tem tanta coisa para ser grato que às vezes a gente se esquece. Então, quando eu comecei a todo dia, toda noite, agradecer pelas bênçãos, mais por eu ter chegado em casa em segurança, por a gente ter uma cama quentinha para dormir. Então, assim, a palavra, eu acho que hoje me resume muito, é a gratidão. E de novo não é mimimi, né? Não é mimimi. E de novo não é mimimi. De novo não é mimimi. É as coisas simples que realmente dão maiores valores, né? Porque tá tão na rotina algumas vezes que a gente esquece de agradecer, né? Parece que é obrigação, mas não, nem todo mundo chega em casa bem todo dia. Né? E às vezes não precisa ser nada muito complexo, é ir para casa e nossa, o pneu não furou, não aconteceu nada, porque não é um grande problema, mas é um desconforto, né? Mas é uma forma de ver a vida, né? Eu costumo dizer muito assim, eu falei no final da tua frase que não é mimimi, porque a gratidão tá muito batida, né? As pessoas usam, né, de diversas maneiras. Mas o viver a gratidão realmente é uma forma de ver a vida, né? É tu entender o detalhe da tua casa, da nossa saúde, do nosso dia a dia, do chegar em casa, do trânsito, né? E quando a gente enxerga a vida pelo lado do copo mais cheio, né? Acaba ficando um ambiente mais positivo para todo mundo que convive com a gente, né? Para a família, no trabalho, e não um ambiente negativo. E como é ruim estar em ambientes que a gente chega e que a gente pode chegar em qualquer lugar e que o ponto negativo é dado ênfase, né? Então, viver gratidão, por isso que eu falei do mimimi, está muito em alta, mas realmente traz uma entonação para a vida da gente. Sim. Que é mais agradável, né? E aí, conhecendo um pouquinho tu, assim, e a gente percebe esse sorriso bonito, né? No rosto e que alegra a gente só de olhar ele, com certeza, conviver, né? Com gratidão e espalhar essa alegria com quem está contigo todos os dias deve ser muito prazeroso, né? Então, a gente percebe que não é só fala, né? Que tu realmente pratica no teu dia a dia. A gente sente, né? No convívio contigo, nas poucas oportunidades que eu tive, pelo menos eu pude sentir, assim, reluz. Né? Assim, o autor da frase que me perdoe se eu não lembrar, e eu não sei quem é que me falou, talvez até tenha sido tu, Matheus, que quem reclama, clama duas vezes. Então, assim, ai, que droga, tá chovendo hoje de novo, reclama. Eu tô clamando para que continue chovendo, né? Exatamente. E quando eu agradeço, a graça desce. Então... É o reconhecimento, né? A ideia de... Porque a gente tem como cultura o hábito de reclamar, né? É muito... E muitas vezes até por ser aceito no grupinho. Tu chega num lugar novo, é legal...
tu chegar e tu reclamar em algo em comum, né? Tu tem um problema em comum com a pessoa tem que tu um nem assunto. conhece e tu tem assunto. Tem pauta. Tem a pauta que tu tira. Só que, infelizmente, por cultura, nossas pautas são pessimistas, são negativas, né? E daí tu começa a reclamar, né? Clamar, para que aquele problema continue. Em vez focar em uma coisa boa, escolher alguma coisa e agradecer e olhar para o lado mais leve da vida, né? Porque de um jeito ou de outro, todo dia acontece alguma coisa ruim, todo dia acontece alguma coisa boa, independente do nível, mas acontece. E com essa visão de sabedoria, a Fê nos trouxe muita sabedoria, o desafio de dizer não, né? E realmente o quanto a gente pode e deve escolher agradecer e não reclamar, né? Vem essa questão do próprio livre-arbítrio. Nessa visão, Fê, te vem algum livro ou algum conteúdo que tu lembre, assim, que te marcou, te transformou? Que seja com uma referência para ti também. Tipo assim, eu li, me ajudou, colaborou, mudou meu ponto de vista. Até que para poder dar como sugestão para os nossos ouvintes, né? Fica um espaço para te sugerir alguma... Já tu deixou claro que tu não gosta de estudar, mas tu estuda muito. Tudo bem, o pessoal... Gosta de saber. O pessoal vai lembrar dessa parte que tu gosta de saber. Algum livro que pode ter te marcado, algum conteúdo, né? Eu recentemente li agora o do Bernardinho, terminei esse ano, que é Transformando Suor em Ouro. Justamente por essa questão de aprender a ser líder. Que agora eu gerencio uma equipe e eu preciso saber liderar essa equipe, né? Então eu sei fazer o meu trabalho de atender o cliente, também a gente está sempre, né, buscando se aperfeiçoar, mas com a liderança era algo novo para mim. Então eu fui ler esse livro e aconselho porque mostra a seleção brasileira, né, glamour, tu tá na seleção, os caras de 2 metros de altura voando em classe econômica com os joelhos assim, por 12, 13 horas, chegando num quarto para dormir com todo mundo junto, às vezes sem... Então, esse glamour que a gente vê hoje em dia, às vezes, muitas vezes em rede social, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, não. E bem nessa pegada tem o livro da Gisele Bündchen também, que ele pega muito isso. Tudo que ela lutou, tudo que ela passou, dormindo no chão, quando foi modelo em Paris, porque dividir apartamento tinha que dormir no chão. Às vezes, né, a questão de não poder fazer refeição. Isso é muito, muito marcante. Então, esses 2 livros, eu acho, era um, mas agora foram 2. O da Gisele Bündchen e o do Bernardinho. Valendo. Fica 2 dicas de leitura. Exato. Interessante que tu trouxe exemplos fortes de liderança, né? Que é algo que pega um pouco da carreira, do quanto a gente acaba liderando pessoas e servindo de exemplo, né? É porque é a minha fase atual agora, então eu foquei... O teu desafio no momento. É o teu desafio no momento. E buscando essa leitura mesmo, de visão de mercado. Existe uma pessoa, um líder que te inspira? Que tu olha assim, visão, vida, carreira. A gente tá falando agora muito realmente no global, né? Não só no mercado corporativo. Mas alguma pessoa que, por conduta, te inspira. É o G, é o CEO da Village. Porque eu trabalhei antes, eu fazia bico, né? Comecei a trabalhar com 11 anos, eu fiz de tudo que vocês imaginar. Desde pet shop, máquina de sorvete, ateliê, então eu fiz de tudo. É legal mencionar, né? Porque o pessoal olha assim, pega a visão corporativa. Sim, né? Não, quando eu comecei, gente... E pegava 4 anos para faculdade, era... Então, o meu mundo corporativo foi... Eu fiz estágio na Caixa Federal, então eu era estagiária, então eu convivia ali no meu setor, tem que era a gerente do setor, que até hoje eu chamo ela de chefa, quando a gente conversa. Então, é muito bacana, me inspiro muito, que eu lembro dela chegar com um conjuntinho de terninho vermelho, cabelo sempre arrumado, eu dizia, meu Deus, um dia eu vou chegar com terninho vermelho também. Aquilo me inspirou muito, né? Uma mulher num cargo de gerência, assim. E o G, assim, que foi o contato profissional que eu tive de chefe, de gestor, e tenho até hoje, posso dizer até que uma pessoa que eu considero uma amiga, nós já são 15 anos junto, né, e trocando ideias. Então, é uma pessoa que eu admiro pela forma de lidar com as pessoas. Ele é uma pessoa totalmente espiritualizada e muito humana. Lá, o CPF sempre vem na frente do CNPJ. E não vamos ser hipócrita, porque todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer, né? Faz faturar, né? Mas sempre teve aquela visão. Quando eu contei que eu estava grávida, 2 dias depois chegou 2 packs de fralda na minha casa. Da Amazon.
Já falou, Fê, tu vai precisar disso nos próximos dias. Pega 2 packets de fralda. Acredite, tu vai precisar e muita fralda. Então, né? coisas... quando meu pai ficou doente, aquele apoio de, hoje meu pai vai ter químio, eu vou ter que ir pra Porto Alegre, vou passar o dia lá. Vai, sabe? Então, me admira esse lado humano dele e o que ele faz, o que ele fez com a empresa de expansão. Hoje a gente tem mais de 30 escritórios, Brasil, exterior, e ele fica em São José do Rio Preto, São Paulo, na matriz, e coordena mais de 100 pessoas, muitas vezes à distância. E consegue transmitir tudo isso. É um grande desafio, né? Porque ele opera muito de forma remota. E o fator humano, e realmente, né? É uma pessoa diferenciada. O quanto, né? Tu é um líder que tu tem já há tantos anos e o ponto de continuar surpreendendo, né? Porque acaba quando tu conhece alguém há muito tempo, tu meio que vai mapeando a pessoa. Mas o momento de expansão da Village, a transição de carreira dos profissionais é fantástico essa visão do todo, né? E tu frisou muito bem no teu comentário, né? O líder que ele é, mas aonde tu admira o fator humano. Né? O ser humano que ele é e que, por coincidência, tu conheceu no trabalho. Mas a admiração que tu tem por ele é pela pessoa, né? E sem sombra de dúvidas, nessa jornada toda ele também foi se desenvolvendo, né? Com certeza. E tendo momentos e fases, mas o fator humano é o que impacta nessa conexão. Né? E, de novo, conversa muito com o jeito de ser, né? Dos teus princípios, né? Da honestidade, da humildade que tu trouxe de ajudar os outros. Te permite fazer e ser a Fernanda dentro da tua empresa, né? Exatamente. Muito bem, Fê. Então, como linha de conclusão agora final, para quem quer crescer, se desenvolver, está buscando um diferencial no mercado de trabalho, tendo a tua visão atual de gestora, de líder, qual o conselho que tu dá para quem está querendo de fato se desenvolver, né? Não simplesmente, né, ganhar mais. Aquela coisa, tu quer ganhar mais ou tu quer se desenvolver, tu quer crescer? Qual o teu conselho final, assim, dentro da tua visão atual de gestora, né? Ai, gente, é não parar, né? É estar preparado para quando a oportunidade chegar. Então, busca o estudo mesmo, se tu não gosta muito. Essa foi genuína, viu? Só ela admitiu. mas é isso, busca estudar, busca estar preparado, porque às vezes a oportunidade bate na tua porta e tu tem, o cavalo passou, tu tem que pegar ali, talvez ele não passe mais, né? Então, já atualiza teu currículo, já atualiza tuas fotos profissionais, não para de estudar, se mantém em movimento, né? Busca ser a pessoa mais correta possível para que as pessoas falem bem de ti enquanto não estiver, porque às vezes sai uma indicação ali, né? Então isso também é muito importante. De novo, a gente gosta de dinheiro, a gente quer fechar negócio, né? Mas antes de pensar em o que tu pode ganhar daquela pessoa, o que tu pode oferecer para ela, né? Eu acho que a gente está muito carente disso. Às vezes vai numa roda de negócio, alguma coisa, todo mundo só quer vender. Tá, mas o que tu pode me ajudar também? Porque eu vou comprar de ti também se tu me ajudar, né? Então, perfeito. Era um... Está ótimo. Eu gosto dessa definição, né? Trabalhe e estude para ser interesseiro. Dentro do conceito, para não precisar ser interesseiro. Porque se tu trabalhar e estudar, tu vai ser interessante o suficiente. Então, tu nunca vai precisar ser interesseiro. E uma vez que as pessoas, quando focam em buscar o trabalho e estudo somente por interesse, tu vai conseguir vender de vez em quando. Mas as pessoas percebem. Então, uma vez, quando tu tem uma preocupação genuína de buscar coisas que tu gosta e tu se torna interessante, uma vez que de fato tu é interessante, daí sim a consequência as pessoas te comprarem, que é exatamente o que tu colocou. Atualmente é muito evidente isso, né? As pessoas não têm mais, parece que, paciência de ser interessantes. Elas querem... Não, mas é que a empresa tem que vender, né? Então eu tô aqui para vender para ti. Não tem uma relação de confiança prévia. E esse é um grande risco. Ou um diferencial, né? De quem tem. É um grande diferencial do mercado, sim, né? De quem tem, mas é um grande risco para as empresas que estão tão preocupadas em vender, né? O risco da empresa que precisa vender é cada vez mais ter profissionais que só pensam em vender. Não pensam mais em criar um network de qualidade, uma rede de relacionamento. Se desenvolve muitos, né? Tem muitas frentes de trabalho com o foco em vendas direta, né? E é um termo muito popular. E se perdeu a venda realmente por indicação. O relacionamento, a qualidade
aonde fica, né? né? Vem se perdendo. Hoje, assim, chutando, sem ter números exatos, assim, de levantamento, mas 90% do nosso serviço hoje é indicação. 90% vem para indicação. Porque é um serviço que exige confiança, né? É igual tu buscar um contador, é igual... Tu tem que confiar, tu tem que... E quando a pessoa vem indicada... Tá vendido, né? Tá vendido. É um número absurdamente alto, né? Para pensar 90%. Eu, assim... Vem um... da- Não, e que da nossa seja assim uma regional, expressão. da nossa regional, que eu... Deve estar por aí. 90%. Ou seja, vale a pena investir em relacionamento, né? Com certeza. Vale muito a pena em educação de mercado. Tá aí a Pessoas. Village há Os números 30 falam, e- né? 9. 9 anos para provar que vale a pena investir em relacionamentos de longo prazo, né? De décadas. Excelente da nossa parte, né? Já deu o teu recado, né? O quanto as pessoas precisam se aprimorar. E acho que sempre lembrar, né? De aprender a dizer não. Muito bom esse bate-papo, Fê. Gostei muito de conversar contigo. Tenho certeza que nosso público também, né? Vários insights, várias ideias, né, Fabiola? Com certeza. De uma forma leve, né? Gostosa, a gente pôde conhecer a tua história, os teus valores e com certeza inspirar aí várias pessoas que estão nos ouvindo, né? Não só na trajetória, no tempo de casa, né? A gente falou um pouquinho de que hoje, né, as novas gerações são tão imediatistas, né? Mas que dá para construir crescimento, né? E carreira com tempo também, com dedicação, com certeza. desenvolvimento. E te agradecemos muito a presença, por ter compartilhado conosco, né, a tua experiência e esse momento, estar aqui conosco, por ter equalizado a tua rotina, né, e ter vindo aqui ficar conosco esse tempo. Então, em nome também dos nossos ouvintes, te agradecemos muito. E se tu quiseres apresentar, né, as tuas redes ou da Village, fica à vontade, né? E aí a gente vai indo para um encerramento e depois a gente finaliza, então. Perfeito, eu que agradeço, é sempre bom a gente conseguir conversar assim de uma forma honesta e poder falar mesmo, né? E poder ajudar, com certeza, que talvez qualquer coisa que eu tenha falado aqui que ajude alguém em algum momento, né? É muito gratificante e o papo foi muito gostoso, como sempre, então é muito bom estar aqui com vocês. As redes sociais, então, é Fernanda Halter e Village Marcas e Patentes. Aonde procurar Village com L só e Fernanda Halter vai aparecer. LinkedIn, Instagram, Facebook, site. E estamos à disposição aí para proteger as marcas de todo mundo. Isso aí. Muito bem. E é tão importante, né? Proteger as marcas, não só criá-las. Então, Exato. fica o recado para todos. Quero agradecer, né? Mais esse episódio de conteúdo que a gente pôde compartilhar com todos vocês. E me encontram na minha rede social, @MatheusHermann, tudo junto, e @HRN Company, para entender um pouco mais dos nossos serviços. E vão acompanhando os nossos cortes e conteúdo no Instagram, @Valores Essenciais. Muito obrigado.